Olá, eu me chamo Lorena Brasil, eu sou médica desde 2023, atuo no mesmo município que é em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e nesse município eu também desenvolvo preceptoria na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade UNP. E hoje eu vim relatar para vocês uma experiência que eu passei durante a minha graduação e que foi impactante para mim. Essa experiência foi justamente a minha primeira prática no hospital psiquiátrico, onde eu me formei. Eu me formei em Campina Grande, na Paraíba, e lá eu comecei a desenvolver interesse pela saúde mental e eu comecei a procurar pessoas para acompanhar. E aí creio que no meu segundo ou terceiro período, foi que uma das psiquiatras me aceitou me receber para acompanhar nos plantões dela e eu comecei a ir. E no meu primeiro plantão, eu tava com muito receio, muito medo do que eu ia encontrar, porque não era uma vivência corriqueira para mim. Eu só teria, nem na graduação em si, eu tinha tido muitas aulas ainda sobre o ambiente psiquiátrico, enfim, era tudo muito novo. Mas pela minha curiosidade com a área, meu interesse, eu busquei, quis ir antes de ter contato propriamente dito na graduação. E aí, nesse primeiro contato, foi um plantão de cerca de 12 horas. No primeiro paciente, assim, já foi um quadro bem complexo, um quadro que precisava de um acolhimento diferenciado, uma visão de mundo que respeitasse a individualidade do outro, que entendesse os indivíduos dentro do território, dentro da sistemática que ele vivia. Era um contexto de utilização de substâncias, dentro de uma vulnerabilidade social importante, sem apoio familiar, sem estruturação, e aí a decisão era se esse paciente deveria ficar internado, não deveria, quais eram os contextos, e eu tive contato direto com esse paciente. Logo assim que ele chegou, ele estava muito irritado, muito hostil, agitado, e aí para mim foi muito impactante estar dentro daquele cenário e ter que atuar ali. Então foi uma experiência ambígua, porque tanto foi muito bom para entender na prática que essas realidades diferentes elas existem, que os contextos eles são modificados de acordo com o que você vivencia mesmo de estrutura, de realidade, quanto também foi muito desafiador. Então foi muito benéfico e ao mesmo tempo foi muito desafiador, então foi ambivalente. Porque também eu considero que na época, pelo fato de estar no segundo, terceiro período, ainda estava muito crua no bem dizer da palavra, assim, ainda estava sem muitas vivências, arcabouço teórico, prático, para lidar com aquela situação. Então, foi marcante, porque despertou muitos sentimentos ambíguos, dúvidas. Eu entrei muito em conflito de será que eu realmente gosto dessa área ou não gosto? Eu tenho capacidade de lidar com pacientes com gravidades diferentes. Então, foi realmente marcante. Por essas questões, eu passei semanas pensando sobre isso. E aí, o que mais dificultou para mim o aprendizado nesse momento, assim, foi porque eu estava com muito pouco repertório. E aí, eu não tinha tanta autonomia, assim, para fazer a atuação no caso, no momento. Porque como era um cenário também de emergência, era um cenário que você tinha que atuar de forma rápida, você tinha que inserir o paciente depois na rede, e a rede tem determinadas nuances. Lá na Paraíba é diferente do Rio Grande do Norte, que é aqui que eu atuo hoje em dia. Então, a teoria e a prática divergiram um pouco
nesse momento, então foi mais desafiador nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a preceptora que me acolheu foi muito solícita, no sentido de que ela repassou com muito cuidado depois o caso, explicou, acolheu as dúvidas, fez um feedback, um diálogo muito interessante, e isso fez com que eu me sentisse com menos medo, assim, com a sensação de que eu não daria conta da situação, e tanto que isso hoje fez com que eu tivesse autonomia e fizesse com que também durante a graduação inteira eu permanecesse tanto acompanhando na emergência psiquiátrica, quanto também procurasse acompanhar no CAPS e tivesse diversas vivências dentro da saúde mental. E hoje, na atenção primária, eu tenho realmente um olhar diferente para a saúde mental, que é um dos principais públicos que a gente atende, né? Hoje em dia, na realidade, a grande maioria das pessoas tem algum tipo de sofrimento mental, não transtornos, mas sofrimentos. E a forma de ver esse primeiro caso me impactou de uma forma que faz com que hoje eu olhe para o sofrimento mental de uma maneira que eu sempre me pergunto, tá, mas como é que é a rede desse paciente? Ele realmente tem capacidade de suporte? Tá, como eu, enquanto profissional da saúde, posso auxiliar de uma forma que realmente vai trazer impacto para a vida dele, ou até que ponto eu posso ir também para que eu possa beneficiá-lo ou não. Então, isso modificou completamente a minha maneira de cuidar mesmo em saúde mental. E, como eu mencionei, hoje eu sou preceptora também, eu também sou docente, então eu procuro passar isso para os alunos também, essa visão de que o contexto, que o acolhimento, a empatia, elas são determinantes no nosso cuidado, principalmente na parte de saúde mental. Então, esse relacionamento, essa transferência com o paciente tem que ter muito zelo e muito cuidado, e isso eu trago muito dessa primeira experiência que eu tive na saúde mental. Então, eu preservaria muito esse cuidado que a minha preceptora na época teve comigo, de explicar o caso, de acolher as dúvidas, de fazer com que aquilo fosse, de certa forma, mais entendível, palatável, e fizesse com que fizesse sentido depois, e causasse realmente um impacto profundo na minha vivência. O que eu trocaria, assim, modificaria na realidade, é mais que eu não faria da seguinte forma: eu deixaria primeiro um estágio observacional para que isso fosse um aprendizado gradual, assim. Eu creio que a vivência foi muito precoce, então eu precisaria de um arcabouço tanto teórico quanto prático maior, de estágio sombra mesmo, de observação, para que eu pudesse lidar melhor nesse primeiro acolhimento com o paciente, assim, esse primeiro impacto, porque pelo fato de ser a primeira vez, aquela dúvida, aquela insegurança passa também para o paciente, né? Essa dificuldade. E aí, por ser um cenário de muita gravidade, acaba dificultando nesse acolhimento. Então, apesar de eu querer fazer o melhor, não necessariamente eu fiz assim. E hoje, o que eu modificaria enquanto preceptora era isso. Primeiro, eu faria um estágio mais observacional, com o aprendizado, primeiro ensinando como se portar, o que fazer, e a partir dessa vivência mais prática, mais observacional, colocaria depois o aluno para, de fato, atender esse paciente que está em muita vulnerabilidade. Então, é isso. Essa prática mudou muito minha dinâmica com a saúde mental. Hoje eu tenho um grupo de saúde mental na atenção primária. É realmente uma área de muito zelo para mim. Eu acredito que tudo é permeado pela saúde mental. Então, e hoje a gente está tendo uma explosão de casos de doenças psiquiátricas no geral.
A ansiedade e a depressão está sendo uma das maiores causas de afastamento do trabalho, né? Então a gente precisa realmente formar profissionais que tenham essa visão ampliada no contexto de saúde, não só patologizando as coisas, mas também entendendo o ser humano dentro do contexto, dentro das vulnerabilidades da sociedade que ele está inserido. Então, esse tipo de vivência, esse tipo de dinâmica, eu acho que é muito engrandecedora. Basicamente é isso.